Bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos abordar um tema da economia chamado curva de possibilidade de produção. A curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção também pode ser chamada de curva de transformação. É a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos que são limitados e a tecnologia existente. Essa curva, essa fronteira de possibilidade de produção nos mostra as alternativas de produção da sociedade, supondo que os recursos estão sendo plenamente utilizados, ou seja, estamos trabalhando na capacidade ótima de utilização desses recursos, com eficiência máxima desses recursos. O conceito do Sandoval Vasconcelos diz que CPP trata de um conceito eminentemente teórico, que permite ilustrar como a limitação de recursos leva à necessidade de a sociedade fazer opções ou escolhas entre alternativas de produção. No nosso caso, vamos imaginar uma economia que, utilizando todos os fatores de produção e a tecnologia disponível, produza somente dois bens. Vamos imaginar que esses bens são aipim e batata. Vamos supor ainda que as quantidades totais que podem ser produzidas de batata e aipim estejam representadas no quadro que vamos ver abaixo. Nesse quadro, nós temos as alternativas de produção, 5 alternativas de produção, e vamos representar a produção de batata e aipim em milhares de toneladas. Assim, nós temos que no ponto A, essa economia produz-se 120 mil toneladas de aipim e nenhuma tonelada de batata. No ponto B, 100 mil toneladas de aipim e 70 mil toneladas de batatas. No ponto C, 60 mil toneladas de aipim e 105 mil toneladas de batata. No ponto D, 20 mil toneladas de aipim contra 118 mil toneladas de batata. E o ponto E, essa economia decide não produzir nada de aipim e vai produzir tudo o que pode, vai alocar todos os recursos para a produção de batatas. E teremos 120 mil toneladas produzidas de batata e zero de aipim. Assim, podemos traçar um gráfico com as possibilidades de produção. Vamos mostrar, conforme nós vimos no quadro anterior, que a produção de batata no ponto A ela vai ser zero e nós vamos produzir 120 mil toneladas de aipim. No ponto B, nós teremos 100 mil toneladas de aipim e já produzimos 70 mil toneladas de batatas. No ponto C, 60 mil toneladas de aipim e produzimos 105 mil toneladas de batatas. O ponto D, nós vamos ter 20 mil toneladas de aipim e já produzimos 118 mil toneladas de batatas. E no ponto E, é a outra extremidade, nós vamos alocar todos os recursos que nós temos disponíveis para a produção de batata e não vamos produzir nada de aipim. Assim, nós vamos ter zero de aipim e 120 mil toneladas de batatas. Notem que a curva ou fronteira de possibilidades de produção nos demarca uma área limitada pela curva e pelos eixos de produção de batata e pelo eixo de produção de aipim. E essa área nos diz que dentro dela qualquer ponto pode ser possível a produção. Então, dentro da área limitada pela curva de possibilidade de produção e os eixos
nós podemos ter qualquer ponto desse, é possível que se produza. Ou seja, eu tenho recursos para produzir em qualquer ponto dentro da área, ok? E lembrando que se não estiver sobre a linha da CPP, sobre a curva da CPP, vai nos mostrar o quê? Que há uma ineficiência na alocação de recursos. Por quê? Quando a produção está com a sua maximização dos recursos existentes, dada a tecnologia que nós temos, nós estaremos caminhando sobre a curva de possibilidade de produção. Então, se o nível de produção não estiver sobre a linha, a curva de possibilidade de produção, nós não estaremos dentro da eficiência máxima desse sistema, dessa economia. E lembrando que qualquer ponto dentro dessa área é possível a produção. Vamos analisar 4 pontos distintos. O primeiro ponto, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que estão sobre a curva de possibilidade de produção, e o ponto D, esse ponto está fora da área, fora da região de possibilidade de produção. Então vamos lá. O ponto A, dentro da área de possibilidade de produção. Como ele não está sobre a linha de possibilidade de produção, nós dizemos que esse ponto A ele nos demonstra capacidade ociosa, ou seja, há uma ineficiência do sistema produtivo. Neste ponto, o custo de oportunidade é zero, pois não há sacrifício de recursos produtivos para se aumentar a produção de bens. Lembre-se, se eu quiser sair de A e ir para qualquer outro ponto dentro daquela área limitada que nós vimos anteriormente, eu não vou ter que sacrificar a produção de nada, eu não vou ter que trocar nada. Já nos pontos B e C, não há como produzir mais sem sacrificar a produção de outro bem. Isso se chama custo de oportunidade. Custo de oportunidade, ele se dá quando eu tenho que abrir mão de algo para produzir outro bem. Nesse ponto, eu tenho um nível máximo de eficiência. Nós vimos que sobre a curva de possibilidade de produção, eu estou trabalhando com a eficiência máxima desse sistema produtivo, utilizando plenamente todos os recursos que eu tenho para produzir. Nós damos o nome dessa eficiência máxima de pleno emprego. Eu estou empregando todos os recursos que eu tenho, dada a tecnologia existente. Agora vamos analisar por último o ponto D. Notem, o ponto D está fora da área limitada pela curva de possibilidade de produção. Então, nós dizemos que no ponto D, esse nível de produção é impossível no curto prazo. Então, nós não conseguimos atingir a produção do ponto D porque é impossível no curto prazo, dado as nossas limitações. Ok? Vamos lá. Vamos analisar 2 pontos sobre a curva de possibilidade de produção. O ponto B e o ponto C. Vamos sair do ponto B para ir para o ponto C. A economia decidiu produzir mais batatas em detrimento do aipim que nós já produzimos. Por que isso? É uma escolha. Essa necessidade de produção, quem dá são as pessoas que dirigem essa economia, ok? Então vamos lá. Vamos sair do ponto B para o ponto C. Lembrando que sobre a curva de possibilidade de produção estão todos os pontos com eficiência máxima na alocação produtiva, pleno emprego dos recursos produtivos. E vejam, nós queremos aumentar a produção em 35 mil toneladas de batatas. Mas para isso eu tenho que sacrificar a produção de aipim, porque eu não consigo aumentar
a produção de batatas sem diminuir a produção de aipim. Essa redução, esse sacrifício, nós damos o nome de custo de oportunidade. Ou seja, é o grau de sacrifício que eu tenho que implementar para poder ter uma outra opção produtiva. A curva de possibilidade de produção nos mostra o trade-off da sociedade, essa troca. Ou seja, para se obter algo, tem-se que abrir mão de outra. Como dizem os ingleses, é um ditado que foi incorporado na nossa economia, na economia como um todo, não há almoço grátis. There is no lunch free. Por quê? Se você quer uma coisa em economia, você tem que abrir mão de outra. Isso acontece quando o governo tem um recurso limitado e ele tem que, para alocar mais recursos para uma área, tem que tirar de outra. Notem, os recursos são limitados, ok? A concavidade da curva de possibilidade de produção se dá em função da lei dos custos de oportunidades crescentes, ou seja, pela inflexibilidade dos custos de produção. Os custos de produção não são flexíveis. Vamos pegar o exemplo anterior, quando essa economia saiu do ponto B e foi para o ponto C para produzir mais batatas e por isso teve que abrir mão de produzir aipim. Vamos supor que essa economia queira também produzir mais batatas. Vamos sair do ponto C agora e ir para o ponto D. Vejam, nós tivemos o mesmo sacrifício de aipim, porém, o sacrifício que nós tivemos não vai significar que nós vamos aumentar na mesma proporção a quantidade de batatas. Notem, eu sacrifiquei a economia em mais 40 mil toneladas de aipim e só vou conseguir ter um retorno de 13 mil toneladas a mais de batatas. Isso por causa da lei de custos de oportunidades crescentes, ok? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima. Espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço do professor Emir.